Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com a doutora Camila Leite, que é médica endocrinologista, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. A doutora Camila ela tem pós-graduação em nutrologia e também em sexualidade. E a ideia com você, Camila, é discutir a respeito do tratamento medicamentoso para a obesidade. Então, primeiramente, bem-vinda e obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, João, a oportunidade de estar aqui. Acho super importante, né, esse projeto. Educação em saúde faz muita diferença. Bom, então para a gente começar, Camila, sempre que a gente vai falar em tratamento, seja ele medicamentoso ou não, a gente tem que entender um pouco a causa do problema, porque a gente vai tentar abordar justamente isso daí, né? E Uhum. quando a gente fala em obesidade, a gente está falando em, principalmente, quer dizer, questões genéticas e questões ligadas a comportamento e estilo de vida, né? A genética, a gente não tem muito o que mudar, né? Quer dizer, a pessoa tem ou não tem, né? Agora, o estilo de vida, o comportamento, sim, a gente tem muito o que ser feito, né? Então, no caso da obesidade, a gente está falando numa dieta mais adequada, prática de atividade física, melhora do sono, enfim, existe uma série de medidas aí que são discutidas, né? Muitas vezes as pessoas falam em medicamento como se fosse uma forma mais fácil. Quer dizer, Vinagre, é. você toma aquele comprimido e não precisa mais fazer. É mais fácil tomar um comprimido do que fazer exercício, do que fazer melhorar o sono, todas essas coisas, né? Sim. Agora, quando que de fato o tratamento medicamentoso vai ser considerado? Adianta você tomar medicação e continuar com uma dieta talvez desequilibrada? Não. Na verdade, eu costumo falar para os meus pacientes, João, que a obesidade é um conjunto de fatores, realmente, como você falou, né? Tem a ver com comportamento, tem a ver com memórias afetivas, tem a ver com hábito familiar, inclusive, né? A gente tem questões comportamentais muito importantes relacionadas à obesidade, e a ideia de focar toda a solução do problema em remédio está super errado, né? O que eu procuro fazer no consultório é sempre orientar bastante o paciente em relação a mudanças de hábito, conseguir identificar algumas coisas de comportamento que, inclusive, sejam necessárias, até uma abordagem de um psicólogo, uma equipe multidisciplinar, para conseguir tratar um pouco melhor essa relação do paciente com o alimento. O remédio, ele vai estar indicado. Eu não sou uma pessoa muito, como é que eu vou dizer, ditadora em relação a remédio. Eu não acredito numa prática de endocrinologia que seja de punição, de bronca, nada disso. Mas eu entendo que o remédio ele é um tratamento complementar, tá? Ele nunca vai ser a primeira opção isoladamente. Então, a gente precisa avaliar qual que é a relação do paciente com a comida. Esse paciente come por compulsão, esse paciente come por excesso de fome. Então, tudo isso vai ser importante para definir que tipo de medicação que a gente vai usar. Mas o momento certo de iniciar é sempre naquele momento em que o paciente entendeu que ele também precisa fazer a parte dele, no sentido de mudança de hábitos, de procurar ajuda psicológica caso seja necessário e tudo mais. É um tratamento em conjunto, não é só um médico dando remédio para fazer um milagre. Isso não funciona. Ótimo. Quando a gente vai falar de um outro tratamento que também é muito utilizado já há mais tempo, vamos dizer, medicamentos eles têm ganhado, já tem há mais tempo, mas assim, ganhou um boom muito recente com novos medicamentos e tudo isso, em que a gente ainda está tentando adaptar um pouco, vamos dizer, a prática médica a isso, né? Mas quando se fala, por exemplo, numa cirurgia bariátrica, é um tratamento que a gente já tem uma experiência de mais longa data, tanto de entender como é que o procedimento responde no dia a dia, né? E quando a gente fala em cirurgia bariátrica, a gente tem todo um processo de avaliação prévia, onde a paciente tem que passar com um psicólogo, tem que ter um tempo mínimo de segmento, tem que, basicamente, você tem que ter a certeza que ele está preparado para ter um estilo de vida compatível com quem está querendo perder peso. Sem isso, ele não vai fazer cirurgia, né? Com medicamento A parece gente que é uma espera que coisa. não, né? A gente Mas às espera que vezes não. acontece, infelizmente. Mas assim, quando a gente fala em medicamento, é uma coisa que parece, olha, vou marcar um endócrino para pegar um remédio para emagrecer, né? Quer dizer, não tem Mais tanto essa. fácil, né? é,
como é que você enxerga isso? Quer dizer, e aí o médico, obviamente, quer dizer, se ele sabe que se ele não passa, o paciente vai procurar o outro, né? E aí acaba ficando uma coisa muito mais fácil, né? Como é que a endocrinologia, como um todo, não talvez individualmente, está trabalhando com isso para evitar essa banalização da medicação? Então, o que a gente tem percebido, o que a gente tem tentado realizar de uma forma conjunta, coletivamente, é trazer o paciente para realidades do que realmente é indicado, do que não é. Existe até uma campanha da Sociedade Brasileira de Endocrinologia que traz muito essa coisa de fiquem longe do médico picareta, que vende aí fórmulas mágicas, que oferece medicamentos de forma irregular. Então, assim, tem sido feito um trabalho, até acredito que um trabalho de formiguinha, assim, para a gente tentar e falar, olha, procura um endócrino, não sai tomando remédio por aí, né, de qualquer forma, porque o que acaba acontecendo é que essas pessoas vão a esses outros profissionais, usam remédios de forma inadequada e vêm para a gente com as complicações, né? Então, nós endocrinologistas estamos tentando sempre assumir uma postura um pouco mais firme nesse sentido, né? De explicar que não precisa usar determinadas medicações, que existem coisas que não são indicadas para obesidade e assim por diante. Não é fácil, né? A gente sabe que tem dois sonhos ideais, assim, de todo mundo, que é ficar jovem para sempre e super magro, até por um padrão estético que é imposto. E as pessoas, elas buscam qualquer coisa, é o que você falou. Se vai na doutora Camila, ela não passa o remédio, eu vou em outro que passa. A gente brinca até que os nossos pacientes são muito... Eles não são fiéis, assim. Eles vão aonde o médico passar um tratamento que ele emagreça mais rápido. Mas é um trabalho que a gente vem fazendo, principalmente relacionado à educação em saúde, tanto em redes sociais, quanto na própria sociedade brasileira, para tentar mostrar para o paciente qual é o caminho correto para que ele não seja prejudicado, né? Que ele tenha problemas de saúde. Ótimo, até é aquela coisa, né? O paciente vai fazer o que ele quiser, porque ele vai achar quem faz o que ele quer, né? Exatamente. Exatamente. Agora, eu até faria uma correlação disso com outro problema. Eu atuo muito na área de medicina esportiva e eu acho que é um problema ligado da endocrinologia e Os da medicina esportiva, que é o anabolizantes, uso de né? anabolizantes, né? Quer dizer, você pode falar mal à vontade, você vai falar, dar todos os motivos para não fazer o uso. Agora, se a pessoa quiser usar, ela sabe como achar, né? E, Não vai a- ter jeito. e acho que a mensagem, essa primeira mensagem daqui então seria essa, né? Quer dizer, entender que, olha, quer medicação sem passar, de uma forma mais fácil, sem passar por toda uma avaliação, o resultado vai ser pior. A gente vai discutir um pouco para frente por A que gente não pode fazer ter isso, né? complicações, Pode ter né? Que complicações talvez o médico que passou o remédio não vai resolver. e o tratamento não vai ser tão Não vai eficaz, ser né? Quer adequado. dizer, não vai ser adequado. Então, acho que a ideia do vídeo é discutir um pouco isso e talvez convencer essas pessoas de que talvez precise procurar a boa medicina e não a medicina mais fácil, né? Exato. Legal. Bom, você já introduziu um pouco isso há pouco, né? Mas assim, quando se fala em comportamento alimentar, as pessoas associam muitas vezes com escolha adequada de alimentos, né? Mas a gente sabe que a alimentação envolve muito mais do que escolha de alimentos. Então, alguns fatores que podem estar envolvidos com a obesidade. Então, é o controle da fome, ou seja, aquele desejo que você tem de comer, o controle da saciedade, ou seja, quando parar de comer, né? Aspectos psicossociais, então muita gente acaba usando o medicamento como uma forma de talvez compensar, controlar emoções, seja positiva, negativa, ou mesmo gasto energético, que pode ser maior ou menor em cada pessoa, talvez por um aspecto mais genético aí, né? Claro, outros aspectos também vão influenciar no gasto energético, né? Além da genética. É, Idealmente, o medicamento ele deve abordar aquilo que de fato está sendo problema para o paciente, né? E aí a gente tem diversas classes de medicamentos. Esses medicamentos para perda de peso, eles vão ser abordados, vamos dizer, você tem como abordar cada um desses aspectos a depender daquilo que você avalia ou é um tratamento meio padronizado ali? Não, o tratamento é absolutamente individualizado, né? Então, é importantíssimo que o paciente venha até o consultório. Eu vou
gastar um tempo, fazer uma boa anamnese, tentar entender qual que é a relação desse paciente com a comida. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que passam o dia todo sem comer, não tem fome, não se alimenta, chega à noite, fica mais ansioso, às vezes para pessoas que moram sozinhas, que se sentem solitárias, elas começam a comer compulsivamente à noite. Não adianta eu passar um remédio para esse paciente que vai tirar o apetite, porque ele já passa o dia inteiro sem comer, você entendeu? Então, eu preciso abordar, nesse caso, tentar usar uma medicação para controle de ansiedade, para manejo de ansiedade. Ou o contrário, às vezes eu tenho pacientes que têm um apetite absurdo, assim, ele repete o prato, ele não fica saciado. E ele não é ansioso, ele não tem um perfil de ficar beliscando, ele come muito. Nesse caso, vou entrar com medicamentos que vão ter um comportamento mais de saciedade, vão controlar a saciedade desse paciente, aumentar a saciedade desse paciente. Então, assim, a gente não pode colocar um paciente... Medicina não é receita de bolo, né? Você sabe disso. Eu acho que é isso que diferencia a gente de uma coisa meio robótica. Por mais que a tecnologia exista, eu acho que o contato humano e a individualização do tratamento é o que vai fazer a diferença. Tentar entender aspectos sociais, aspectos afetivos dessa pessoa, qual que é a rotina de trabalho. Às vezes você oferece um remédio para esse paciente e ele não consegue tomar naquele horário que você passou, por exemplo. Então, isso também não vai fazer efeito, né? Ou então, o paciente que trabalha à noite, como é que é? A gente já sabe que tem alterações hormonais que acontecem com o paciente que não dorme, pacientes que trabalham em turnos à noite. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para a escolha do medicamento. Porque você simplesmente usar o que está na moda igual para todo mundo, não vai ser legal. Paciente que não se adequa àquele medicamento específico, ele não vai ter resultado. E ele vai voltar e vai reclamar para você, entendeu? E fora isso, ele pode ter efeitos colaterais importantes, né? Então, a gente tem que individualizar o tratamento e isso é possível. Basta colher uma história certinha, fazer exames iniciais para ver como é que está o estado de saúde desse paciente. Eu acho que isso é muito importante ser levado em consideração. Ótimo, acho que é importante falar isso porque nesse momento, a gente está agora em 2024, né? Tem tido muito acesso, vamos dizer, é um tema muito falado na mídia e basicamente as discussões se baseiam em um ou dois medicamentos, né? E é aquela coisa, não é porque esses medicamentos são novos que eles são melhores, eles podem ser indicados para casos que talvez não tivessem o que ser feito antes, mas não é por isso que qualquer pessoa obesa vai se beneficiar daqueles medicamentos, né? É isso mesmo. Ótimo. Bom, então assim, quando a gente fala então no controle, o ideal aí é que as pessoas adotem esse estilo de vida, avaliem se de fato conseguem fazer essas mudanças de rotina para então tá, vamos dizer, associado associar a medicação, associar o tratamento, vamos dizer, em paralelo, né? Agora, quando que, assim, o que você espera, vamos dizer, quando você entra com a medicação? Você tem, de alguma forma, como prever o resultado disso? Então, o que acontece é assim, dependendo do tipo de medicação, a gente tem estudos que mostram perda de peso em tanto tempo de acompanhamento, e eu sempre falo isso para o meu paciente, falo, olha, esse medicamento, existe uma possibilidade de perder tantos quilos em tanto tempo, mas isso não é igual para todo mundo, né? Então, assim, o que eu sempre faço, eu acho que é importante trazer essa ideia você iniciou uma medicação, agenda um retorno em no máximo 60 dias, eu sempre agendo em 45 dias, o paciente voltar, me falar o que ele sentiu, a gente vai ajustar a expectativa, a gente vai ver se teve efeito colateral, se não teve, para entender como é que é. E ele também vai me contar assim, olha, doutor, eu comecei a treinar efetivamente, ou eu mudei meu treino. Então, assim, esse primeiro contato é muito importante para eu conseguir sentir o que é que ele fez de diferente na vida dele e como é que foi a medicação que eu associei naquele momento, tá? Porque muitas vezes a gente sabe, até você trabalhando com ortopedia sabe disso, que tem pacientes que estão tendo problemas de saúde
muito importantes devido à obesidade. Então, às vezes, não é uma obrigatoriedade esperar primeiro ele mudar estilo de vida de forma super sustentável para depois iniciar medicamento. Eu posso fazer algo meio que momentâneo, dependendo da gravidade da obesidade dessa pessoa, se já está causando alguns tipos de complicação mais sérias para ele. Então, acho que esse primeiro retorno é muito importante para eu sentir o que é que ele fez de diferente e como é que foi a medicação, tá? Não tem como prever exatamente, a gente sabe, obviamente, que se eu prescrevo um medicamento de acordo com aquela queixa, ou de acordo com aquele comportamento, com aquela causa, né, que eu imagino que seja a obesidade do paciente, eu espero um resultado melhor, né? O que muitas vezes acontece é um paciente que vem de um outro tratamento que não era adequado, esse paciente vem frustrado, irritado, bravo porque gastou dinheiro à toa ou porque passou mal. Então, assim, por isso que é muito importante a gente tentar individualizar mesmo baseado na história. Legal. Eu te pergunto isso, a gente teve até uma discussão interessante aqui em relação à cirurgia bariátrica, né? E o que, que você fala com a cirurgia bariátrica? Dependendo da resposta individual, dependendo do procedimento, você vai esperar uma perda média aí de 30% a 50% do peso corporal. Claro que Sim. pode ter pessoas que perdem mais ou menos do que isso, mas essa é a expectativa, né? Ou seja, se você pegar uma pessoa de 250 quilos, ela vai continuar obesa mesmo depois de fazer a cirurgia, né? O resultado é melhor numa pessoa de 180 quilos do que numa de 250, né? Quando a gente fala em tratamento medicamentoso para obesidade, na maioria das vezes a gente está falando em pessoas que têm uma obesidade talvez não tão acentuada assim, embora Isso, você pode normalmente uma usar, né? obesidade grau 2, É, difícil grau 3 que usa remédio, né? O grau 3 acaba indo para bariátrica, ele já tentou tudo e não foi. Obesidade isso. moderada. E quando a gente fala no tratamento, vamos dizer, com mudanças de estilo de vida, acho que a maioria das pessoas perdem peso no início, mas muitas vezes chega naquele momento que estabiliza, né? Sim. É, Esse é um momento interessante para iniciar o remédio. é isso que eu ia entrar nessa discussão, Sim. porque se você vai falar, olha, é melhor você perder talvez 10 ou 15% do seu peso com medicamento quando você já está num peso mais controlado do que quando você está num peso que você nunca teve, né? Quer dizer, talvez não é. Essa é mais para tentar chamar a atenção, porque de fato essas mudanças de estilo de vida podem fazer a diferença no resultado final, vamos dizer. Aquela pessoa que entra melhor, ela vai sair melhor. O que eu sempre falo para os pacientes é assim: a gente começa mudança de estilo de vida. Ele vai perceber a diferença. Eu sempre atento ao fato de perder peso, significa melhora de nível de pressão arterial, aumenta quantos anos de sobrevida você vai ter lá na frente. Então, a gente traz outros benefícios que não são só a perda de peso. Isso que você falou é muito claro. Ele vem com mudança de estilo de vida em 2, 3 meses, aí estagna a perda de peso, não perde mais. A gente sabe que o nosso corpo tem uma tendência de se manter no maior peso alcançado, né? Então, esse momento é interessante para iniciar a medicação. Eu brinco com eles que a gente tem uma carta na manga. E uma coisa legal também, aí depende muito de cada paciente, não necessariamente precisa usar a dose mais alta do remédio, a gente pode usar uma dose menor, o paciente se adeque, consiga perder peso, estacionou de novo, eu aumento a dose, eu tenho o que fazer. Às vezes é muito agressivo, dose alta, o máximo possível, o paciente passa mal, interrompe o tratamento e você perde tudo que você conseguiu até ali. Ótimo. Bom, até aqui a gente discutiu basicamente causas e indicações de medicamentos. Agora a ideia seria entrar um pouco na discussão sobre medicamentos específicos, né, que são indicados para a obesidade. Então tem algumas medicações novas que estão entrando, mas eu acho que a gente tem que entender um pouco tudo que a gente tem aí de arsenal, porque quer dizer, tem outras medicações que às vezes as pessoas, não, isso é medicamento antigo, é velho, mas que às vezes é indicação para o paciente, né? Funciona ainda. O primeiro que eu queria colocar para você é a sibutramina, né? A sibutramina é uma das medicações mais utilizadas até não muito tempo atrás para obesidade, né? E ainda é utilizada, ainda tem suas indicações, né? O que é a sibutramina, o que ela faz, como é que ela ajuda no controle de peso? Então, a sibutramina, ela teve um momento que, coitada, ela foi super crucificada, foi
doença, né? Porque na época ela foi aí utilizada com uma população que não era para usar, né? A gente acabou fazendo isso, foi feito um estudo com a sibutramina em pacientes idosos, cardiopatas, aí óbvio que ela ficou muito mal vista e foi suspensa. Mas depois do retorno da sibutramina, com controle de receituário, que isso é muito importante, que a gente conseguiu ter um controle maior da prescrição, ela é um remédio interessante, tá? Respeitando as indicações, seriam pessoas acima de 60 anos, pessoas hipertensas, né? Com níveis pressóricos acima de 14/9, gestantes, crianças, pacientes com algum tipo de arritmia. A glutamina é interessante porque ela tem dois aspectos interessantes. Ela inibe a recaptação de serotonina, então com isso a gente tem um manejo de ansiedade ali, né? E até de transtornos ansiosos depressivos. E ela tem também um aspecto interessante que ela acaba aumentando um pouco a produção de adrenalina. Então, de uma certa forma, é como se ela desse diminui a ansiedade e esse aumento de adrenalina ele faz com que você tenha menos fome. E tira o apetite também. A gente tem que ficar atento porque os riscos de efeitos colaterais, aumento de pressão arterial e aumento de frequência cardíaca. A gente tem que ficar atento. Mas é um remédio seguro, se bem prescrito. Tem que fazer uma avaliação adequada, retornos a cada mês ou a cada 2 meses no máximo. Não dá para passar 6 meses de receita do paciente para ele voltar só no segundo semestre, entendeu? Mas é um remédio interessante, a gente ainda usa, mas com perfil adequado. Então, pelo que eu estou entendendo, é um remédio que é usado especialmente nesses casos que envolvem maior questões de ansiedade, é aquele caso que você falou da pessoa que passa o dia inteiro sem comer e que à noite acaba passando um pouco do ponto. Na verdade, ela tem um efeito em tirar a fome, mas não é tão intenso, assim, é meio que as duas coisas ao mesmo tempo. Lembrar que por ela ser um estimulante, ela acaba tirando o sono, por exemplo. Então, é um remédio que a gente precisa prescrever de manhã, tá? Ela tira o apetite, ela diminui a fome, mas ela diminui a fome não agindo lá nos núcleos no núcleo da ponta, nos neurônios que são os produtores de hormônios de saciedade. Mas ela tira a fome porque ela diminui o seu nível de ansiedade. Então, ela vai agir, como vou dizer, no mecanismo que aquele paciente ansioso tem de procurar comida, ele vai diminuir isso, entendeu? Então, é aquele paciente, às vezes, que belisca o dia todo, que vai para o self-service e exagera a quantidade de comida que ele põe no prato. É um pouco esse perfil de paciente. Ótimo. Lembrar que não pode usar, mas não dói. Uma outra medicação que está aprovada para o uso para obesidade é o Orlistat, né? Sim. O que é ele? O Orlistat é uma medicação que ele vai agir inibindo a absorção de gordura no intestino. Então, a gordura dos alimentos que a gente come, ela não vai ser absorvida, ela vai ser liberada nas fezes desse paciente. Então, você não mexe com fome, não mexe com ansiedade, nada disso, tá? A gente brinca que é um remédio educativo. Quando você vai ao banheiro e você tem a quantidade de gordura que você evacuou, você fala, nossa, preciso mudar minha dieta. Então, assim, tem os inconvenientes, né, de diarreia, de escape de fezes, até um pouco de óleo aí, o paciente se refere, nossa, doutora, eu estava lá, eu senti sair alguma coisa e eu acabei evacuando um pouco de óleo. Então, tem esses inconvenientes. E lembrar também que o Orlistat, ele não vai fazer efeito para aquele paciente, por exemplo, que não come quantidades de gordura muito grandes. Então, se tem um paciente que não come fritura, não come bacon, ele é obeso, de repente, porque ele come muita massa. Talvez não faça tanto efeito, entendeu? Então, a gente tem que ficar atento a isso também. Que aí e uma coisa interessante, quando a gente começa o Orlistat, ele olha o que ele está comendo, né? Ele vai no banheiro e fala, nossa, tem gota de óleo no vaso sanitário, manchou a privada da casa e tal. Ele mesmo muda o hábito alimentar, porque ele entende que ele está comendo. Mas é um remédio, assim, que tem os inconvenientes, né? De diarreia, de dor abdominal. Então, a gente não tem prescrito
muito mais, não. Ótimo. A bupropiona é um medicamento que é usado muito no controle de tabagismo, né? Uhum. E o que começou a se ver que usando ela no controle do tabagismo, isso podia ajudar também na perda de peso. E aí começou a ser usada como uma medicação com essa finalidade, geralmente associada à naltrexona, né? Sim. Como é que ela age, quer dizer, qual que é o objetivo dessa medicação e quando que ela está indicada? Então, a bupropiona é é considerado um antidepressivo, né? E ela inibe a recaptação da dopamina. É um neurotransmissor diferente. A maioria dos remédios que a gente tem para controle de ansiedade agem em receptores de serotonina. A bupropiona age na dopamina. O que é interessante isso? Que não tem um efeito rebote, né? A dopamina é um pouco mais estável no sentido de controle de ansiedade. Por isso que é utilizada para tratamento de tabagismo, pessoas que querem parar de fumar. O naltrexona, ele classicamente é utilizado para pacientes que fazem abuso de substâncias, principalmente de alcoolismo, né? Então, essa associação, ela vem como uma opção, principalmente para transtornos de compulsão alimentar. Então, entender o excesso de alimentação como realmente um vício, um comportamento de dependência. Aquele paciente que come em excesso, que mistura alimento doce com salgado, que não tem, come, não para de comer, está toda hora ali. Então, ele nem tem muita consciência de estar com fome. É mais aquele perfil que se assemelha realmente a uma dependência, como se fosse uma dependência química do alimento. Legal. Bom, seria. ah, A associação dos dois, né? Desculpa, só te interromper. A bupropiona sozinha, a gente pode utilizar para transtornos de compulsão alimentar mais leves, principalmente em pacientes jovens. Por quê? Quando a gente age com a dopamina, a gente tem a vantagem de não mexer tanto com o libido, que fluoxetina, sertralina, os outros medicamentos que a gente utiliza para transtorno ansioso depressivo, eles agem bastante na baixa da libido. E a bupropiona, ela parece interferir menos. Então, quando eu tenho paciente jovem com vida sexual ativa, eu acho que é uma coisa importante de se pensar. Ótimo. Bom, a compulsão alimentar, a gente entrou um pouco nessa discussão, um problema grande, é um problema que está associado a muitos casos de obesidade, mas acho que é importante também Sim. entender que nem todo quadro de obesidade está associado à compulsão alimentar, né? Então, Não. E a ah, gente tem que transtorno de compulsão alimentar é um transtorno alimentar, realmente, é um diagnóstico psiquiátrico. É diferente. Eu tô ansiosa se comer um docinho. É diferente. A gente tem que não banalizar esse diagnóstico. ótimo. Mas você falou do docinho, agora especialmente com doce, tem aquelas pessoas que, assim, almoçam, se não pegar um doce depois do almoço ou no Mas final da isso é tarde. hábito. ah, Isso é hábito e eu brinco que, assim, desde pequeno, você deve ter passado por isso. A nossa mãe, a nossa avó, o tio, todo mundo, olha, se você se comportar, o mamãe vai te levar a tomar um sorvete. Se você for bem na prova, você vai ganhar um chocolate. Então, assim, desde muito cedo, a gente associa prêmio, felicidade, bem-estar com doce, Legal. né? Não é uma questão de Isso compulsão. não é um transtorno psiquiátrico. O transtorno psiquiátrico é muito claro, assim. Aquele paciente que come um monte de batata frita, em seguida ele toma um milkshake, aí ele come um frango frito, aí ele come à noite. Você entende? É totalmente diferente. Eu acho que isso é mais questão de hábito. A gente sabe que a área de prazer cerebral, os prazeres, álcool, drogas, a pessoa que busca prazeres nessas situações, sexo e comida é a mesma. Então, assim, por isso que a gente tem que ficar atento. Até eu brinco assim, eu atendo muita gestante às vezes, né, que vem controlar peso, diabetes gestacional. Eu falo, olha, cria o seu filho de um jeito diferente, né? Fala para ele que se ele for bem em alguma coisa, você vai dar um brócolis para ele. Para treinar o cérebro a comer coisas saudáveis, assim, não ficar sempre associando a caloria, o excesso de gordura e o excesso de açúcar ao prazer. Ótimo. A liraglutida.
Saxenda. O Saxenda ele veio depois do Victoza. O Victoza foi lançado inicialmente para tratamento de diabetes. E aí foi visto que quem tomava para tratar diabetes emagrecia, né? E aí eles foram buscar e entenderam, fizeram estudos com carbono marcado e tudo mais, e viram que a medicação agia lá nos núcleos da PONC, aumentando a produção de hormônios acetogênicos e diminuindo a produção de hormônios que dão fome, que aumentam o apetite. E aí, com isso, foi lançado o Saxenda numa dose maior, uma concentração maior, com efeito, com a indicação para tratar obesidade, tá? Então, a gente tinha inicialmente Victoza para tratar diabetes, Saxenda para tratar obesidade, injeções de aplicação diária. Ótimo. Aquele paciente que tem muita fome, aquele paciente que repete, aquele paciente que nunca está satisfeito, que come até parar, assim, falar, nossa, estou empachado. Então, para esse paciente é interessante. Ótimo. E, bom, o que mais tem sido falado atualmente, que tem ganhado mais destaque, seria a semaglutida, que aí está o Ozempic, o Wegovy, Rybelsus, né? Rybelsus. Enfim, o que tem de novo nessa medicação? Por que ela tem ganhado tanto destaque? Na verdade, o Ozempic, ele vem com uma evolução aí, né, do Victoza, do Saxenda, uma vantagem muito interessante, que é de aplicação semanal, né? Então, a gente sabe que essas medicações, né, os análogos de GLP-1, eles têm um efeito colateral muito incômodo, que é a náusea. A gente fica bem nauseado, às vezes fica indisposto. Então, aplicar todo dia, passar mal todo dia, como é com o Victoza e o Saxenda, principalmente o Saxenda por obesidade, o Ozempic ele vem. Lembrar que o Ozempic é um tratamento para diabetes, do mesmo jeito que o Victoza, tá? A indicação de bula dele é para diabetes. E aí você aplica uma vez na semana, então você tem um pouco menos de desconforto, né? O paciente não toma picada todo dia, então ele acaba preferindo, tá? Perda de peso interessante, os estudos foram feitos aí com 18 meses de segmento, e o interessante dele é que, a longo prazo, o paciente meio que vai aprendendo a comer menos, assim. É bem interessante isso. E foi visto que quando para de usar a medicação, recupera em torno de 10% do peso que perdeu apenas, tá? Então, se ele perdeu 20 quilos, ele recupera 2. Então, é um tratamento bem interessante, assim. A gente tem tido muita resposta, embora seja o que a gente chama de off-label, né? Não está liberado para obesidade especificamente, mas é o que a gente tem utilizado de forma bem constante no consultório. Ótimo. Você já falou que é o uso semanal, né? Agora, como é que você vai usar isso por quanto tempo? Qual que é o momento de parar essas medicações? Não só da semaglutida, mas com outras medicações. Quer dizer, você entra de uma forma indefinida, quando que é a hora de parar? Os tratamentos para a obesidade, de uma forma geral, eles têm uma indicação de no mínimo 6 meses, no máximo 1 ano e meio, mas isso é muito variável, né? Eu tenho paciente que alcança... A primeira coisa importante é ter uma conversa muito franca com o paciente para a gente conseguir identificar o alvo. Quanto que você quer perder? Eu quero perder 50 quilos, porque eu casei com 50 quilos. Então, você não é aquela pessoa que você casou. Já começa por aí. Então, é muito importante trazer esse paciente para a realidade. Teu corpo mudou, a tua composição corporal mudou, você envelheceu, você, né, tanto homem quanto mulher, é um momento diferente, tem que levar em consideração perda de massa magra, enfim. Conversamos muito diretamente, qual que é o peso? Eu brinco com eles que existe o ideal e o possível, né? Então, vamos buscar o que é possível. A gente traça uma meta para esse paciente, né? Claro que essa meta pode mudar, já tive pacientes que viraram triatletas no processo, e mudamos completamente a meta. Mas, assim, de uma forma geral, a gente traça uma meta e a gente vai acompanhando.
Indicação, mais ou menos, mínimo de 6 meses, máximo de 1 ano. Mas o máximo, ele é discutível, tá? A gente, dentro da Sociedade Brasileira de Endócrino, a gente entende a obesidade como uma doença crônica. Então, se o diabetes é uma doença crônica e você trata para sempre, a hipertensão é uma doença crônica e você trata para sempre, por que a obesidade você só vai tratar 1 ano? Então, a gente tem mudado um pouco isso, a gente tem feito ajustes de medicação com doses de ataque para alcançar o objetivo e depois a gente pode fazer uma manutenção de determinados medicamentos, sempre com esse olhar de que a obesidade é uma doença crônica. Na verdade, uma epidemia mundial. Ótimo. Você tem como prever não só a perda total, né, mas também o ritmo com que isso acontece? Normalmente, quando você fala em tratamento para obesidade sem falar em medicamentos, você está falando que o ideal seria uma perda de meio a 1 quilo por semana, né? Isso é válido também no uso de medicamentos? Então, isso vai depender muito do que ele está fazendo além do remédio, né, João? Então, se ele está treinando efetivamente, se ele se comprometeu a melhorar a alimentação, ele vai ter uma perda maior. Eu já tive pacientes que perderam 8 quilos em um mês. Isso não é a regra. Em média, com medicação, a gente tem perdido aí pelo menos uns 5, 6 quilos por mês. Tá. Mas isso é muito variável, depende muito da pessoa, depende de onde ela saiu. Quando eu tenho um paciente muito obeso, ele perde peso muito rápido no começo e depois estaciona. Quando eu tenho um paciente que está menos obeso, ele vai com um ritmo um pouco mais devagar. É interessante, assim, o comportamento metabólico. Talvez ele até chegue num valor próximo em termos de porcentagem, mas demora mais para isso acontecer. Demora mais para isso acontecer, exatamente. Tá ótimo. Como é que você faz então a escolha? A gente discutiu aí os grupos todos de medicamentos, mas o paciente chegou lá, olha, já tentei, já tá bom, estou considerando medicamento, acho que tem indicação. Como é que você vai escolher essas medicações? Então, como eu te falei, primeira consulta, o paciente vem para mim para perder peso. Eu vou colher uma história adequada e vou pedir exames gerais para esse paciente. Eu preciso avaliar se ele tem ou não tem diabetes ou pré-diabetes. Porque tem muita gente que acha que é pré-diabético, na verdade ele já é diabético. Eu vou avaliar a função de tireoide, eu vou avaliar resistência à insulina, perfil de colesterol e tudo mais. E aí ele volta. Fala, ó, eu nunca passo remédio numa primeira consulta de jeito nenhum. O paciente voltou, a gente viu os exames, como é que é o teu estilo de vida. Dá para mudar o estilo de vida, vamos tentar. Se você precisa entrar com remédio, normalmente eu vou fazer o que eu te falei aqui. Eu vou entrar com a medicação que é adequada ao comportamento, à relação que ele tem com essa comida, a relação que ele tem com a obesidade dele. O paciente, às vezes, já aconteceu várias vezes, ele fala assim, doutora, não adianta me passar essa butramina que eu já usei e não deu certo. E aí o que eu percebo, assim, eu tento ser muito fiel ao meu raciocínio clínico. Eu falo, olha, não sei como foi antes, mas a gente vai tentar de novo, entendeu? A não ser que ele tenha um efeito colateral grave e não tolerou a medicação. Mas na maioria das vezes as pessoas usam remédio errado, usam dose errada, não usa da forma adequada, entendeu? Então, assim, se eu indiquei a medicação de acordo com a relação daquele paciente com o alimento, eu vou confiar naquilo e vou tentar, entendeu? E é muito importante você explicar muito bem isso para o seu paciente, para ele confiar no que você está falando, né? Senão, ele fala, essa médica aí não sabe o que ela está falando, não vou fazer o que ela está falando que não vai dar certo. Mas, de uma forma geral, é isso. Assim, baseado em exames gerais, em estilo de vida, em idade. A gente sabe que tem medicações que a gente não pode utilizar para pacientes, por exemplo, acima de 60 anos. Também vamos pensar o seguinte, às vezes o paciente está ali diabético ou pré-diabético, se ele está diabético já ontem mesmo, atendi um paciente que usava 3 medicações para diabetes, não estava bem controlado, não precisava emagrecer. Eu entrei com Ozempic para ele, não só pelo peso, mas eu precisava controlar o diabetes dele, entendeu? Enxutei a receita de oral, entrei com Ozempic, que aí eu consigo alcançar 2 objetivos. Né? Então, isso tudo é importante, a gente otimizar o tratamento e avaliar o paciente de uma forma geral. Legal. A combinação de medicamentos é possível? Se a pessoa vai usar sibutramina junto com a semaglutida ou não? Normalmente você vai entrar com... Pode usar.
Pode usar, isso é uma coisa interessante, porque às vezes, como a gente falou aqui, a semaglutida, ela tem uma ação principalmente de saciedade. Só que, além disso, o paciente pode ter um transtorno de compulsão alimentar. Não é só uma questão de fome, ele tem uma relação ansiosa com o comer. Então, eu posso associar uma medicação que haja aí no aspecto de comportamento ansioso. Não tem contraindicação, dá para usar. Ótimo. Bom, voltando um pouco para a questão da cirurgia bariátrica, então algumas pessoas têm a gente tem uma perda de peso bastante considerável com a cirurgia, né? Mas há Sim. sempre a preocupação com o reganho de peso. Então, quer dizer, primeiro, algumas pessoas atingem um peso final que ainda assim ele gostaria de perder mais, vamos dizer, né? E principalmente evitar esse reganho de peso. Você considera o uso desses medicamentos num paciente que já foi submetido a uma cirurgia bariátrica, ou seja, com um tratamento complementar? E quando que você entra com essas medicações? Então, normalmente, o paciente que fez a bariátrica, ele já usou tudo antes de fazer a bariátrica, né? Então, isso é uma coisa importante. As medicações via oral, principalmente, os remédios para ansiedade, citramina, orlistat, normalmente, quando ele chega na bariátrica, ele já usou tudo isso, tá? Então, o que a gente tem percebido é, a primeira coisa importante para a gente evitar reganho, existe uma taxa de reganho que acontece, que é natural, mas, assim, o que a gente tenta entender um pouco melhor é, vai ter mais reganho quem fez muitas vezes uma bariátrica que não foi bem indicada, que não mudou hábito alimentar antes, né? Às vezes, pacientes com transtornos ansiosos muito importantes, é muito comum a gente perceber que pacientes pós-bariátrica desenvolvem vícios. Começa a beber, ele começa a usar algum tipo de droga. Tive uma paciente que evoluiu, ela ficou ninfomaníaca. Ela começou a ter relação sexual em excesso, enfim. Então, a gente tem que avaliar muito bem a parte psiquiátrica e o acompanhamento psicológico de um paciente que faz bariátrica tem que ser contínuo. Não é só no pré-operatório. Isso é uma coisa muito importante, porque existe muito uma disforia de imagem. Ele se viu a vida inteira de um tamanho em frente ao espelho e, de repente, ele opera e ele não se reconhece. Isso pode gerar transtorno ansioso, isso pode gerar até depressão, isso pode aumentar a prevalência de abuso de substâncias, tá? Então, assim, no pós-operatório, quando chega nessa fase de reganho, é sempre entender por que é que ele teve esse reganho. Será que ele está comendo a mais? Será que ele não come comida, mas ele bate milkshake e toma? Ele toma litros de Coca-Cola todo dia. Então, assim, tem coisa que não desce como sólido, mas como líquido desce. E a gente tem que avaliar comportamento. Mas, sim, dá para utilizar medicamentos se a gente consegue entender que existe aí um transtorno depressivo instalado. Muitas vezes, com a associação de um psiquiatra, a gente entra com medicações. E no pós-bariátrica, se não tem nada, ele só ganhou mesmo porque, sei lá, começou a comer um pouco a mais, aí a gente acaba usando realmente essa semaglutida, porque é mais fácil de aplicar, não tem alteração de absorção, né, por conta da cirurgia, então acaba sendo uma opção. Mas isso Ótimo. tudo tem que ser avaliado. E até porque, vamos dizer, você tem pessoas que, pegando aquele mesmo exemplo, uma pessoa de 200 quilos fez uma cirurgia, conseguiu chegar no peso de 120, mas talvez o ideal para ela seria chegar no 100, né? Exato. Aí Então a gente tem algo a mais para fazer. você pode, quer dizer, você vai talvez associar o resultado, você não vai deixar de ter resultado com a medicação porque fez a Sim. bariátrica. Existem dois momentos que você pode usar o remédio, ou como você falou, de complementar a perda, ou no segundo momento, quando ele tem ganho. É interessante que o paciente bariátrico ele vai no médico regularmente no primeiro ano de tratamento, no máximo no segundo ano de pós-operatório, depois ele não vai. Ele não toma vitamina, ele não vai mais na consulta, ele esquece, ele vai viver a vida dele. E aí, em média, com 5 anos, 6 anos pós-bariátrico, ele começa a ter reganho. Ótimo. Entendeu? Então a gente tem que ficar atento a isso também. Bom, aí é uma outra discussão que a gente vai ter sobre Outro dia a gente a fala parte disso. de cirurgia bariátrica, né?
Beleza. Camila, acho que deu para entender bem, não, claro, como prescrever, mas os princípios de como é feito o uso de medicamentos de uma forma, vamos dizer, adequada, com a finalidade que tem, que é a perda de peso, né? Queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade e contar com você em outras discussões aqui. Pode contar comigo, eu acho muito importante a gente esclarecer realmente, entender que obesidade não é sem vergonhice, a pessoa não é obesa porque ela quer, ou porque, você é sem vergonha, come demais, não se cuida, não é. Eu acho que a gente tem que respeitar isso e reconhecer como uma doença crônica e que precisa de um tratamento adequado e individualizado para cada caso. Ótimo. Obrigado mais uma vez, Camila. Obrigada por ter, João.